Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre espelho de popa. Qual a importância do espelho de popa? Como identificar um barco que tem problema no espelho de popa? E como fazer essa manutenção, ok? Forte abraço, até já! Para começar, você precisa saber se a tua embarcação é um motor de centro rabeta ou se é motor de popa. Motor de popa exige muito mais do espelho de popa do que o motor de centro ou centro rabeta. Quando você coloca o motor de popa instalado ali no espelho, todo o peso do motor e toda a força durante a aceleração, seja marcha ré ou avante, tudo isso toda essa força, ela vai incidir diretamente no espelho de popa. Então, é muito importante que essa estrutura da sua embarcação esteja íntegra. Se você está comprando uma embarcação e essa embarcação tem um problema no espelho de popa, cuidado. Pode custar muito mais caro do que você imagina e o trabalho para você fazer esse reparo é muito grande. É muito trabalhoso e o material é bastante caro. Nesse card aqui que eu vou deixar, você vai ver esse card, uma playlist de nós fazendo uma manutenção de um espelho de popa. Então, você vai ver que é um trabalho extremamente complexo, demorado, em alguns casos muito caro, dependendo do tamanho da embarcação. Pode ser um trabalho bastante caro. Como identificar um espelho de popa problemático? Número 1 que você tem que observar: ondulações na superfície externa ou interna do espelho de popa, afundamentos, rachaduras, e você batendo com a mão, você escuta um barulho oco, um som de alguma entrada de ar entre a estrutura e o painel externo. Então você bate e você escuta um barulho como se fosse uma parede de drywall. Ou seja, existe ar, existe alguma delaminação interna em que a parede ela não está mais sólida. Antigamente era muito comum os espelhos de popa serem de madeira revestida com fibra de vidro, madeira maciça. Então tá aqui, ó. Ó. Completamente podre. Então, o espelho de popa ficava fofo, certo? Conforme o grampo do motor apertava, fazia isso aqui, ó.
porque aqui dentro não tinha sustentação nenhuma, totalmente oco, por conta da madeira podre. Ó, esse é o problema dos barcos antigos. Você comprou um barco antigo, põe na sua mente que você vai ter que fazer isso: remover o espelho de popa e refazer toda essa estrutura aqui. O que acontece? Com o passar do tempo, a infiltração de água, essa madeira absorve essa água e ela começa a apodrecer. É comum também cupim. Então as madeiras antigas não tinham tratamento adequado e elas começavam a sofrer ataque de cupim e outros tipos de insetos que se alimentam de madeira. Então você tem que ter em mente que a idade do barco ela já vai te dar algumas informações. Barcos entre 1950 a 1970, a probabilidade de ser madeira maciça é muito grande. E se nunca foi feito um reparo nesse espelho de popa, as chances de você ter que fazer uma manutenção são grandes. Então eu recomendo que você faça uma análise, veja a integridade dessa estrutura ou leve numa empresa para fazer essa avaliação para você. O que acontece quando o espelho de popa ele recebe um tipo de infiltração? Essa madeira, por ela ter um trabalho, ou seja, ela movimenta, quando você acelera, ela curva para dentro, quando você desacelera, ela curva para fora. Isso em náutica quer dizer que a madeira está trabalhando, ou seja, ela não é uma estrutura 100% sólida. Isso acontece muito quando a empresa que fabricou a embarcação colocou uma única camada de madeira e fibra de vidro dos dois lados, do lado interno e do lado externo. O que acontece? Com a flexibilidade da madeira, começa a acontecer algumas trincas na fibra de vidro. E aí começa a infiltrar água. Esse é o problema número 1. Problema número 2. A fixação do motor de popa, seja por tarraxas ou por parafusos, não é feita uma proteção desses furos ou da área que vai ter o contato grampo do motor de popa. E ali também começa a ter uma rachadura e uma infiltração de água por ali. Esse é um detalhe muito importante quando você vai comprar uma embarcação usada, principalmente uma embarcação antiga. É comum o quê? Uma rachadura, entra água, a pessoa percebe essa rachadura e faz um reparo estrutural na fibra de vidro. Só que essa madeira já absorveu a água e já começou o processo de apodrecimento. Dependendo do tamanho da embarcação, esse custo de manutenção pode chegar até R$10.000. Então, como é um valor significativo, você deve estar bem atento quando for adquirir uma embarcação antiga. Embarcação dos anos 70 para frente, aí já existe alguns cascos que foram feitos com compensado naval, 2 camadas de compensado intercalado com fibra de vidro. A chance desse material apodrecer é menor. Como esse compensado recebe várias camadas de lâminas de madeira e resina impermeável, então a chance de absorver água é menor, porém também pode absorver. O que manda é o tempo e a qualidade do compensado. Compensado importado com resinas 100% à prova d'água, eles podem durar até 30 anos esses compensados. Compensado nacional, resina fenólica,
já tem uma qualidade menor. Ela não absorve água quando é nova. Assim que começa a ter um desgaste, ela também pode absorver água. Quando você tem 2 camadas de compensado, mais, eu diria 3 camadas de fibra de vidro, camada externa, intermediária e interna, você tem uma durabilidade maior. Então você tem que avaliar qual é a tua estrutura e as condições da sua estrutura. Não adianta você pegar um motor novo, motor potente, em torno de 100 HPs, e colocar num espelho de polpa antigo, apodrecido por dentro. Quando você der a primeira aceleração forte, você pode ter a rachadura interna e você perder esse espelho de polpa inteiro. O que eu recomendo? Primeira coisa, qual é a porosidade desse espelho de polpa? Como que você faz isso? Você pega aquele sargento, grampo sargento, coloca 2 madeiras, uma interna, outra externa, e começa a apertar. Se você perceber que começou a ceder, existe uma grande possibilidade de haver uma porosidade no espelho de polpa. O espelho de polpa ele está fofo. Você começou a apertar e ele cedeu, é porque existe ar entre as camadas, ou entre a fibra de vidro e a madeira. Muito cuidado. O que você pode mandar fazer é um preenchimento com resina. O pessoal faz alguns orifícios, alguns buracos, derrama a resina lá dentro, essa resina impregna naquele espaço vazio, aquele espaço oco, preencheu, curou, você vai ter um espelho de polpa por mais algum tempo. Porém, se o processo de apodrecimento ele está acentuado, você não vai conseguir. A resina não vai ser capaz de penetrar em todas as porosidades do espelho de polpa, da madeira do espelho de polpa. Então, esse é um cuidado que você deve tomar, ok? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou passar para a parte de custos, tá? Então, o custo de uma manutenção de um espelho de polpa, ele vai ficar em torno de R$2.000 por metro quadrado, material e mão de obra. Então você vai multiplicando. Se o seu espelho de polpa já dá uma metragem maior, você já vai multiplicando esse custo. Então é muito importante que você faça um acompanhamento do espelho de polpa. Quando você vê alguma rachadura, você já fazer a recomposição da fibra de vidro e uma análise interna para ver se houve alguma perda de material ou existe um espaço internamente oco, ok? Até agora nós só falamos sobre espelho de polpa de embarcações de fibra de vidro. E de alumínio, como que funciona? Bom, espelho de polpa de barcos de alumínio normalmente é uma folha de alumínio. Você tem alguns reforços de madeira e você tem mão francesa, que é uma estrutura para reforçar, dar mais firmeza no espelho de polpa, tá? Quando você precisa fazer um reparo no espelho de polpa de um barco de alumínio, é muito mais barato do que você fazer o reparo numa lancha, um barco de fibra. Porque você vai geralmente trocar a mão francesa que rachou. Você tem alguns tipos de alumínio que são espesso, por exemplo 2 milímetros, 3 milímetros.
Se houver uma rachadura, você pode até fazer uma solda. Então, você consegue ver algum problema de forma mais evidente do que na fibra de vidro, porque a fibra de vidro, o problema sempre ele está oculto, ok? Então, eu não vejo problema, nem preciso detalhar muito a respeito do espelho de popa de uma embarcação de alumínio. É bastante tranquilo, tanto de você identificar um problema, quanto de você reparar esse problema. Ao passo que na fibra de vidro você vai ter que fazer uma inspeção minuciosa, exercer alguma pressão nessa estrutura para ver se ela vai ceder. E no geral, o custo de uma embarcação de alumínio é inferior ao de uma embarcação de fibra de vidro, então o reparo também é mais barato, ok? Agora sim, você tem o espelho de popa, duas partes de fibra de vidro, interna e externa, e no interior você tem madeira ou compensado naval em mau estado. Você vai ter que remover uma dessas anteparas do espelho de popa, ou a interna ou a externa, para fazer a recomposição do núcleo, que era de madeira, e agora você vai utilizar materiais compósitos de última geração, como espuma de PVC, e outros materiais, ou até mesmo recompor novamente com compensado naval. Você vai ter que remover uma dessas duas. Qual é melhor remover, a interna ou a externa? O trabalho é o mesmo, porém a minha recomendação é a seguinte: observe qual das camadas de fibra se encontra em melhores condições, e outra, qual é a mais espessa. Por exemplo, você tem a camada de fibra de vidro externa, que tem uma boa espessura, está em boas condições. Então remova a parte interna e faça a recomposição. Se você tiver a parte interna mais espessa e melhores condições, você pode remover a camada externa de fibra de vidro. Ou se as duas estiverem em boas condições, na minha opinião, seria melhor remover a interna, como nós estamos fazendo na nossa embarcação, ok? Você deve ter acompanhado, e aqui nesse card você tem a nossa playlist da reconstrução do nosso barco, do esquife de fibra de vidro, e ali nós estamos mostrando o passo a passo da reconstrução do espelho de popa. No nosso caso, a antepara interna, a camada de fibra de vidro interna, estava em péssimas condições. A externa também não estava boa, porém tinha mais espessura e no geral estava em melhores condições. Então nós fizemos a remoção da camada interna. Então estamos fazendo a recomposição seguindo a ordem de dentro para fora, ok? Então agora que você já sabe tudo que envolve a integridade do espelho de popa, você já tem condições de fazer uma avaliação, e caso você tenha dúvida sobre a integridade do espelho de popa do seu barco ou de algum barco que você pretende adquirir,
leve em uma oficina especializada para fazer a manutenção, ou leve para fazer uma avaliação e ver se você está comprando um barco que não vai te dar problema no futuro, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe com os amigos, ative as notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.